Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos! Se o mundo da produção acadêmica já pareceu um bicho de sete cabeças, pode respirar fundo. Hoje, a gente vai desvendar juntos cada pedacinho desse processo, desde as primeiras anotações até aqueles grandes trabalhos de conclusão. A gente sabe, né? A jornada acadêmica às vezes parece uma selva, cheia de caminhos que a gente não conhece, com um monte de desafios. Mas, com o mapa certo na mão, essa expedição se torna uma aventura em tanto. E é exatamente esse mapa que a gente vai construir aqui hoje. E rapidinho, antes da gente mergulhar de cabeça nessa jornada, um lembrete. Curtir e se inscrever ajuda demais o nosso trabalho a continuar criando mais guias como este. Fechado? Então, bora lá! Então vamos começar. Nossa primeira parada é para montar o que eu gosto de chamar de kit de sobrevivência de todo pesquisador. São aquelas ferramentas que, olha, são essenciais para conseguir coletar, organizar e, o mais importante, entender as informações que a gente encontra pelo caminho. A primeira ferramenta do nosso kit é o fichamento. Pensa nele, sério, como o diário de bordo da sua pesquisa. Em vez de ter que reler um livro ou um artigo inteiro toda vez que precisar de uma informação, a gente cria uma ficha com tudo o que importa. A referência, um resuminho do texto e as citações principais. É um jeito super inteligente de economizar tempo e manter as leituras todas organizadas. E o que faz o fichamento ser tão poderoso é a estrutura dele. Ele sempre precisa ter três partes essenciais, não tem como fugir. Primeiro, a referência bibliográfica seguindo a norma, para a gente saber de onde veio a informação. Segundo, o resumo, para bater o olho e lembrar das ideias centrais. E terceiro, as citações. Sabe, aqueles trechos que a gente já pensa, nossa, vou usar isso aqui. Com esses três itens, anotações soltas viram uma ferramenta de pesquisa de verdade. Ok, agora vamos para um ponto que, olha, gera uma confusão danada. Resumo e resenha. Muita gente acha que é a mesma coisa, mas não é. Entender a diferença aqui é fundamental, porque uma coisa é só descrever o texto e a outra é analisar com um olhar bem mais crítico. Vamos começar pelo resumo. De acordo com a própria BNT, o resumo é isso, uma apresentação bem direta e objetiva. A função dele é informar os pontos principais de um texto. Qual o tema? Qual a metodologia? Quais as conclusões? E o mais importante de tudo, zero opinião, sem juízo de valor. É um relato fiel do que o autor escreveu e ponto final. Já a resenha, que também pode ser chamada de resumo crítico, vai muito além. Ela apresenta as ideias do texto, sim, mas também adiciona uma análise crítica. Quem escreve a resenha, que geralmente é um especialista no assunto, emite uma opinião fundamentada sobre a qualidade e a importância daquela obra. E essa imagem aqui ilustra isso perfeitamente. Pensa assim. Se o resumo é uma fotografia do texto, a resenha é essa mesma foto, só que com anotações, com marcações, com uma análise bem aprofundada. É um verdadeiro diálogo crítico com a obra. Então, para não ter mais dúvida, é simples. O resumo descreve e sintetiza as ideias do autor. Já a resenha descreve, sintetiza e adiciona uma avaliação crítica, um posicionamento. É esse "e" que muda completamente o jogo. Beleza. Com as ferramentas de leitura e análise em mãos, está na hora de avançar na nossa expedição. Agora, vamos falar sobre como a gente pode comunicar as nossas próprias descobertas para a comunidade acadêmica. E para isso, a gente usa o artigo científico. O artigo científico é o principal jeito que a gente tem de compartilhar conhecimento novo. Ele é um trabalho mais curto, mas precisa ser completo, sabe? Tem que apresentar uma questão, os métodos que foram usados e os resultados que se encontrou. E um detalhe muito importante, ele pode ser usado para divulgar até resultados parciais de uma pesquisa que ainda está acontecendo. E todo bom artigo conta uma história com uma lógica bem clara. A introdução prepara o terreno, apresentando o problema. O desenvolvimento é o coração da história. É ali que a gente constrói o argumento com dados e análises. E a conclusão, claro, amarra todas as pontas, mostrando o que foi descoberto. É uma narrativa completa, redondinha. E aqui, um ponto de atenção máxima, pessoal. Quando a gente constrói um argumento, o diálogo com outros autores é constante. Por isso, citar é essencial. Como a fonte mesmo diz, a falta da citação quando a gente usa dados de outras pessoas configura plágio. E isso, no mundo acadêmico, é uma regra de ouro, inegociável. Muito bem, chegamos à etapa final da nossa jornada. Depois de explorar, analisar e comunicar, chegou a hora da grande escalada. Os trabalhos de conclusão, aqueles que marcam a conquista de um título acadêmico. É isso aí, a monografia na graduação, a dissertação no mestrado e a tese lá no doutorado.
Eles são o ponto mais alto de um longo período de pesquisa e são o requisito final para conquistar o diploma, o título formal. São projetos de muito fôlego que organizam toda a investigação que foi feita. Mas afinal, qual a diferença entre eles? Esse quadro aqui é fantástico para a gente entender. Na monografia, a autonomia do pesquisador ainda é baixa e o orientador atua mais como um tutor. Na dissertação, essa autonomia já está se desenvolvendo e o orientador, bem, orienta. Já na tese, o que se espera é plena autonomia, com o orientador se tornando um interlocutor qualificado. O foco também muda, de uma introdução à pesquisa para um aprofundamento teórico de verdade. Então, o pulo do gato é este. A diferença principal não está na estrutura do texto. Introdução, desenvolvimento e conclusão, tudo isso eles têm. A diferença real está no amadurecimento do pesquisador. É sobre a profundidade da análise, a originalidade da contribuição e, principalmente, o nível de autonomia que a pessoa demonstra. E aí, este nosso mapa foi útil na expedição? Se a resposta for sim, ajuda a gente a reforçar o nosso acampamento base. Deixe aquela curtida, se inscreva no canal para não perder as próximas rotas e compartilhe com colegas que também estão desbravando essa selva acadêmica. E para fechar nossa jornada de hoje, uma reflexão: qual desses picos é o próximo na sua escalada? É a monografia, a dissertação ou a tese? Conta pra gente aqui nos comentários qual é o seu próximo desafio. A gente vai adorar saber e acompanhar.